Joseph Maitre, o cego. Joseph pertencia à classe mediana da sociedade e gozava de modesta abastança ao abrigo de quaisquer privações. Os pais o destinavam à indústria e deram-lhe boa educação, porém aos 20 anos ele perdia a visão. Com perto de 50 veio finalmente a falecer, isto em 1845. 10 anos antes fora acometido por outra enfermidade que o deixou surdo, de modo que só pelo tato mantinha relações com o mundo dos encarnados. Ora, não ver já é um suplício. Não ver e não ouvir é duplicado suplício, principalmente para quem, depois de fruir as faculdades de tais sentidos, tivera de suportar essa dupla privação. Mas qual a causa de sorte tão cruel? Certo, não era sua última existência, sempre moldada numa conduta exemplar. Assim é que sempre foi bom filho, possuidor de caráter meigo e benévolo. E quando por cúmulo de infelicidade se viu privado da audição, aceitou resignado sem um queixume esta prova. Pela sua conversação, pressentia-se na lucidez do seu espírito uma inteligência pouco comum. Pessoa que o conhecera na presunção de que poderia receber instruções úteis, evocou-lhe o espírito e obteve a seguinte mensagem em resposta às perguntas que lhe dirigira. Meus amigos, eu vos agradeço por terdes lembrado de mim, ainda que talvez nisso não tivesseis pensado, se não esperasseis obter algum proveito da minha comunicação. Sei, no entanto, que um motivo mais sério vos anima. Eis porque atendo com prazer ao vosso chamado, já que concordam em me tolerar, feliz por servir a vossa instrução. Que o meu exemplo possa juntar-se às provas tão numerosas que os Espíritos vos dão da justiça de Deus. Cego e surdo me conhecestes, e para logo vos propusestes saber a causa de tal destino. Eu direi. Antes de tudo, importa dizer que era a segunda vez que eu espiava a privação da vista. Na minha precedente existência, em princípios do último século, fiquei cego aos 30 anos, em decorrência de excessos de todo o gênero, que, arruinando minha saúde, me enfraqueceram o organismo. Note-se que era já isso uma punição por abuso dos dons providenciais de que me fora largamente acumulado. Ao invés, porém, de me atribuir a causa original dessa enfermidade, entendi de acusar a providência, na qual, aliás, pouco cria. Anatematizei Deus, reneguei-o, acusei-o, acrescentando que, se acaso existisse, devia ser injusto e mau por deixar assim penar as criaturas. Entretanto, eu deveria dar-me ainda por feliz, isento como estava de mendigar o pão, à feição de tantos outros míseros cegos como eu. Mas é que eu só pensava em mim, na privação de gozos que me impunham. Influenciado por ideias tais que o ceptismo mais exaltava, tornei-me frenético, exigente, numa palavra, insuportável aos que comigo conviviam. Além disso, a vida era-me um moto contínuo, pois que eu não pensava no futuro, achava que o futuro era uma quimera. Depois de esgotar baldamente os recursos da ciência e reputada impossível a cura, resolvi antecipar a morte e suicidei-me. Que despertar então que foi o meu, imerso nas trevas da vida. Contudo, não tardou muito o reconhecimento da minha situação, da minha transferência para o mundo espiritual. Era um espírito, sim, porém cego. A vida de além-túmulo tornava-se-me, pois, a realidade. Procurei fugir-lhe, mas em vão, envolvia-me o vácuo. Pelo que ouvia dizer, essa vida deveria ser eterna, e com ela a minha situação. Ideia horrenda. Eu não sofria, mas impossível é descrever as angústias e tormentos espirituais experimentados. Quanto teriam eles durado? Ignoro, mas quão longo me pareceu esse tempo. Extenuado, fatigado,
pude finalmente analisar-me a mim mesmo e compreendi o ascendente de um poder superior que sobre mim atuava. E considerei que se essa potência podia oprimir-me, também poderia aliviar-me. E implorei piedade. À proporção que orava e o fervor se me aumentava, alguém me dizia que a minha situação teria um termo. Por fim se fez a luz, e extremo foi o meu arrobo de alegria ao entrever as claridades celestes, distinguindo os espíritos que me rodeavam, sorrindo benévolos, bem como os que radiosos flutuavam no espaço. Ao querer seguir-lhe os passos, força invisível me reteve. Foi então que um deles me disse: "O Deus que negaste teve comiseração do teu arrependimento e permitiu-nos te dessemos a luz, mas tu só cedeste pelo sofrimento, pelo cansaço. Se queres participar desta felicidade aqui fruída, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento e as boas disposições, recomeçando a prova terrestre em condições que te predispunham às mesmas faltas, porque esta nova provação deverá ser mais rude que a outra." Aceitei pressuroso, prometendo não mais falir. Assim voltei à terra nas condições que sabeis. Não me foi difícil compreender a situação, porque eu não era mal por índole. Revoltara-me contra Deus e Deus me puniu. Reencarnei trazendo a fé inata, razão por que não murmurei, antes aceitei a dupla enfermidade, resignado como expiação que era, oriunda da soberana justiça. O insulamento dos meus derradeiros anos nada tinha de desesperador, porquanto me bafejava a fé no futuro e na misericórdia de Deus. Demais, esse insulamento me foi proveitoso, porque durante a longa noite silenciosa da minha alma, mais livremente se alçava ao eterno, entrevendo o infinito pelo pensamento. Quando por fim terminou o exílio, o mundo espiritual só me proporcionou esplendores e inefáveis gozos. O retrospecto ao passado faz que me julgue muito feliz, relativamente, pelo que dou graças a Deus. Quando, porém, olho para o futuro, vejo a grande distância que ainda me separa da completa felicidade. Tendo já espiado, ainda me faltava reparar. A última encarnação só a mim aproveitou, pelo que espero recomeçar brevemente por existência que me permita ser útil ao próximo, reparando por esse meio a inutilidade anterior. E só assim me adiantarei na boa senda, sempre franqueada aos espíritos possuídos de boa vontade. Amigos, eis aí a minha história, e se o meu exemplo puder esclarecer quaisquer dos meus irmãos encarnados, de modo a evitarem a má ação que pratiquei, terei por principiado o resgate da minha dívida. Meu nome foi Joseph Maitre, um cego. Nota explicativa. Esta nota explicativa tem por objetivo demonstrar a ausência de qualquer discriminação ou preconceito em alguns trechos das obras de Allan Kardec, caracterizadas todas pela sustentação dos princípios de fraternidade e solidariedade cristãs contidos na doutrina espírita. Hoje creem, e sua fé é inabalável, porque assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más, e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas,
nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até o seu falecimento em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas. São elas: O Livro dos Espíritos, 1857, O Livro dos Médiuns, 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, O Céu e o Inferno, 1865, A Gênese, 1868, além da obra O que é o Espiritismo, de 1859, de uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas em 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. Primeiro, todos os seres humanos são espíritos imortais criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Segundo, o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Terceiro, no período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. Quarto, o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrente do progresso geral, ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomonia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral, a publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços de fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais e sociais e etc. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo,
mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças apenas há consanguinidade. O espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens conforme as vantagens corporais e mundanas, sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual para considerar apenas o ser material exterior. Da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raça. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, preexistente e sobrevivente a tudo, cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor. Se além disso, do estudo dos seres espirituais ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origens idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que uma vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza, e a partir daí, a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Com a reencarnação desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos da época que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião, política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens veem irmãos seus.
É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamentos vigentes à época. Em nota ao capítulo 11, item 43 do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando na Revista Espírita de janeiro de 1862 publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam então elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquirições científicas ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador quando nos diz: é verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-la objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do Espiritismo, precisamente porque são formuladas pelos espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. O céu e o inferno não existem como locais geográficos, são apenas estados de consciência aonde nos situamos de acordo com o que pensamos e como agimos durante nossa vida aqui no plano físico. Em geral, somos nós mesmos que definimos quem seremos. Por isso, urge trabalhar agora para o nosso aperfeiçoamento, subindo um degrau de cada vez a sublime escada ao encontro da plenitude luminescente. Queremos agradecer a todos os que de alguma forma colaboraram para esta adaptação. A Deus, Jesus, Romeu, nosso amigo, e todos os ouvintes. Desejamos que Deus nos permita continuar esta tarefa. Nós somos o Grupo Jericó. Paz e luz a todos.